Olá, board game do canal BG2, meu nome é Thiago Salles e no Em Construção de hoje a gente vai conversar sobre o jogo Maracanã, do design Rodrigo Rego. Maracanã é um jogo para 2 jogadores, com duração média das partidas de 15 a 20 minutos e é um jogo bem gostoso de jogar. E é diferente porque apesar da temática ser de futebol, você vai estar assumindo na verdade o papel das torcidas, tentando empurrar o seu time para que ele marque mais gols e vença a partida. Então, vamos lá para a mesa para poder ver como é que o jogo funciona e depois eu retorno aqui com as minhas considerações finais. Então, eu já estou aqui com o Maracanã na mesa. Eu vou simular aqui uma partida entre o Flamengo e o Vasco, um clássico carioca, que com certeza vai estar lotando aqui o Maracanã. Eu queria chamar a atenção que essa versão aqui é uma versão de protótipo, então a gente não vai se atentar muito à qualidade dos componentes nem da arte, isso porque essa arte ainda vai ser toda reformulada para a versão final que vai para financiamento coletivo, então a gente vai analisar apenas aqui as mecânicas e como é que o jogo funciona. Tá, ok? Eu vou dar aqui uma visão geral dos componentes e depois a gente vem em detalhes de como é que o jogo funciona. Então, existe aqui, cada jogador vai receber um play aid, que explica como é que é feita a pontuação ao longo da partida. Existe também aqui, os tiles de torcidas. A gente pode verificar aqui que esses tiles explicam os poderes especiais, então cada torcida possui um poder diferente. O Vasco aqui ele tem o poder de, a cada 4 tiles do mesmo tipo que ele colocar juntos, seguidos no estádio, faz com que ele pontue 8 pontos. E já o Flamengo, como ele é uma torcida muito grande, ele pode, quando um tile dele for descartado, pegar esse tile e colocar em qualquer lugar no estádio, mesmo que seja do lado da torcida adversária. Então, esses são os poderes das torcidas. Temos aqui uma pilha de tiles da cada torcida que ela fica fechada ao longo da partida, e conforme a gente for colocando no rondel, a gente vai revelando. Esse daqui é um rondel que a gente vai estar utilizando ao longo da partida para poder estar retirando os tiles. Vocês podem observar que eles possuem os mesmos símbolos que possuem nas seções do estádio, ou seja, existe uma relação que eu vou estar explicando mais adiante. E essas aqui são as cartas de objetivos que você pode adquirir ao longo da partida, conforme você colocar os tiles de mosaico no estádio. Existem também aqui a moedinha para retirar o primeiro jogador. E essas aqui são as cartas de pênaltis, que também vou estar explicando daqui a pouquinho. E temos aqui o estádio, o Maracanã, o Maraca, que é dividido ao meio, é metade para cada jogador. Os jogadores vão pegando os tiles, vão retirando os tiles e vão colocando nessas seções do estádio. E conforme ele vai colocando esses tiles, pode ser que alguns tiles já façam ele pontuar naquele momento. Ele já vai andando aqui nessa trilha de pontos. Quando o marcador da torcida passa por um marcador de bolinha, o time marca um gol. Depois que todos os tiles forem preenchidos aqui no estádio, então é declarado o fim da partida. E a gente verifica nessa trilha qual foi o time que marcou mais gols e esse time é o vencedor. Caso a partida fique empatada, o que é muito comum, a decisão vai para os pênaltis e fica dramática. E utiliza essas cartas aqui que eu vou estar falando mais adiante. Então vamos ver agora em mais detalhes como é que a gente utiliza o rondel para poder estar colocando os tiles no estádio. Então eu já estou aqui com o rondel preparado. Para montar ele é super simples. Você vai escolher uma posição inicial para o marcador e a partir desse marcador você vai sorteando os tiles das torcidas e colocando em cada posição. Então, você pode ver aqui que tem um do Vasco, um do Flamengo, depois um do Vasco, um do Flamengo, e você vai fazendo isso até completar todas as posições. Então os jogadores, no seu turno, eles vão manipular o rondel para poder estar conseguindo pegar os tiles para colocar no estádio, e eles passam a vez e vão fazendo isso alternadamente até o fim da partida, que é quando completar todo o estádio. Para movimentar o rondel é super simples. Vamos dizer que a gente estivesse jogando aqui no turno da torcida do Vasco. Ele pode movimentar esse pino até 3 posições e aonde ele parar, ele vai poder retirar o tile da torcida dele para colocar no estádio e o tile da torcida adversária, que no caso seria o do Flamengo, ele vai ser descartado. Então vamos dizer aqui que a torcida do Vasco movimente 2 posições. Para aqui na chuteirinha, ele vai pegar esse tile de fogos, vai colocar no estádio
e esse tile aqui da torcida do Flamengo vai ser descartado. Ele vai formar uma pilha de descarte, que pode ser que a gente tenha que olhar no final da partida. Então vamos entender agora como é que é feita a colocação desse tile da torcida do Vasco no estádio. Vou chamar a atenção de vocês aqui que o pino parou na posição com o símbolo de uma chuteira. Esse mesmo símbolo está presente nas seções do estádio, que vai ser onde o jogador terá que colocar o tile retirado. Então agora aqui no estádio a torcida do Vasco vai ter que colocar o seu tile do lado da sua torcida, numa posição onde tem o símbolo do rondel, que era a chuteirinha. Então ele pode colocar aqui, aqui, aqui ou aqui. Ele que toma essa decisão. Ele colocando nessa posição da chuteirinha, ele vai já marcar pontos, porque os fogos já marcam um ponto, então ele já anda na trilha de pontos. E passa o turno para a vez do jogador. Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos dizer que não tivesse mais posição com o símbolo de chuteira para ele poder colocar esse tile. O que aconteceria? Simples, ele poderia posicionar esse tile em qualquer lugar do estádio, do lado dele. Vamos dizer aqui, se ele quisesse nessa posição, que tem o símbolo da mãozinha do goleiro. Só que ao fazer isso, ele vai conceder 2 pontos para a torcida adversária. Então o Vasco andaria 1 ponto, mas já a torcida do Flamengo andaria 2. Então, ao longo da partida, a manipulação do rondel tem que ser muito bem planejada para você não estar concedendo esses pontos para a torcida adversária, que ajuda bastante. Agora eu vou aproveitar essa jogada da torcida do Vasco para poder mostrar o poder especial deles. A gente observou que a torcida do Vasco, ao escolher esse tile para colocar no estádio, ele descartou esse tile aqui da torcida do Flamengo. O Flamengo ele possui o seguinte poder: a um tile dele ser descartado, ele pode pegar aquele tile e colocar em qualquer lugar do estádio, inclusive em alguma posição da torcida adversária. Então vamos dizer que o jogador que estiver jogando com a torcida do Flamengo escolha pegar esse tile que acabou de ser descartado e coloque no estádio, usando o poder especial dele. Só pode fazer isso uma vez durante a partida. E vamos dizer que ele coloque justamente aqui, nessa posição. Então ele já vai fazer o efeito do tile da ola, que é marcar 3 pontos, que é a primeira ola no estádio. Então ele marca 3 pontos, 1, 2, 3. E ele acabou de retirar a possibilidade da torcida do Vasco de colocar um tile do seu lado da torcida. Agora vamos ver aqui o poder da torcida do Vasco, que diz que a cada 4 tiles do mesmo tipo que for colocado no estádio, ele ganha 8 pontos. Isso significa que, por exemplo, o Vasco já colocou aqui um tile de fogos. Se ele vier ao longo da partida a colocar 4 tipos de tiles de fogos no estádio, ele vai marcar automaticamente 8 pontos, o que é uma pontuação muito boa. Então ele já vai andar aqui 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, com essa jogada, ele já estaria aqui marcando um gol. Então vamos agora entender como é que cada tile das torcidas pontua. Começando pelo tile do bandeirão. O bandeirão ele pontua conforme os tiles forem colocados de forma seguida no estádio. Então se você conseguir colocar apenas um tile, ele não vai valer nada. Mas se você já conseguir colocar 2 tiles seguidos, você pontua 2 pontos. Se você conseguir colocar 3 seguidos, 4 pontos. Se você colocar 4 tiles de bandeirão seguidos, você ganha 7 pontos. E se você colocar 5 tiles de bandeirão seguidos, você ganha 10 pontos. É bem difícil de fazer essa pontuação de 10 pontos, né? Mas é uma forma bem interessante de você estar pontuando, porque conforme você vai colocando mais tiles desse tipo seguidos, você ganha mais pontos ainda. Agora vamos entender aqui o tile da canção do time. Você precisa colocar esses tiles na ordem no estádio, só que eles não precisam estar um ao lado do outro, como é o bandeirão, que tem que ser seguido. Você só precisa apenas respeitar a marcação da ordem em sentido horário, que tem aqui, ó. Por exemplo, aqui está o tile B. Os tiles são marcados de A a E, e conforme você vai colocando no estádio na ordem os tiles de canção, você vai pontuar ao final da partida. Então, se você conseguir colocar 2, ganha 2 pontos. Se você conseguir colocar 3, 4 pontos, e a pontuação máxima de 8 pontos. Lembrando que não precisa ser de forma seguida. O próximo tile é o tile de fogos.
toda vez que você coloca um tile de fogos no estádio, você já marca um ponto, ou seja, você já vai colocando e já vai marcando um ponto, independente da quantidade que você já tem no estádio. Só que ao final da partida a gente vai verificar qual a torcida que soltou mais fogos. Aquela que tiver soltado mais fogos vai ganhar um bônus de 5 pontos ao final da partida. O próximo tile é o tile da ola. Toda vez que você coloca um tile da ola, você já faz a marcação de pontos. Então, a primeira ola no estádio, ela ganha 3 pontos. Já a próxima ola ganha 4 pontos, depois 5 pontos, e depois ela começa a dar menos pontos, ou seja, 3 pontos, e a quinta ola 1 ponto. O que é interessante desse tile da ola é que você não verifica ele individualmente, você vai verificar com ambos os times. Então, por exemplo, vamos dizer que o Flamengo colocou esse tile primeiro e vai marcar 3 pontos. Se a torcida do Vasco vir colocar um tile de ola agora, ela já vai marcar 4 pontos. Aí vamos dizer que a torcida do Flamengo vai colocar a terceira ola, aí ela vai marcar 5 pontos. Se a torcida do Vasco vier colocar a quarta ola, aí ela já vai ganhar menos pontos, já vai ganhar 3 pontos. E assim por diante. E agora, o tile de mosaico. Toda vez que você coloca um tile de mosaico no estádio, você vai poder vir nessa pilha de cartas, de objetivos, conforme eu falei, vai sacar uma carta, e aqui ela vai te mostrar como você vai pontuar ao final da partida. Então você vai conseguir 3 pontos para cada 4 tipos de tiles iguais que você tiver no estádio. Já a próxima vez que você colocar um tile de mosaico, você vai poder vir nessa pilha, sacar 2 cartas, você vai poder olhar, escolher uma das cartas para poder ficar na sua mão, e a outra você vai ter que descartar, conforme indicado nesse símbolo aqui. Já a terceira vez que você colocar um tile de mosaico, você vai poder sacar 2 cartas e já vai poder ficar com elas automaticamente. Na quarta vez, você vai poder sacar 3 cartas. Você olha, escolhe 2 e a terceira você descarta. E na última vez que você colocar o tile de mosaico, você vai poder vir aqui e sacar 3 cartas e elas já vão automaticamente para sua mão. Os tiles de mosaico são bem interessantes porque eles têm formas diferentes de você pontuar ao final da partida, ou que você pode ir escolhendo conforme você já tem os tiles no estádio. Essa carta aqui você pontua 2 pontos para cada 2 tiles de canção que você tiver no seu estádio. Existem cartas também que exigem que você olhe a pilha de descarte para poder saber quantos pontos você fez. Por exemplo, você nesse caso aqui vai ganhar 3 pontos para cada 2 tiles de ola que tiver sido descartado da sua torcida. Por isso que é importante você montar a pilha de descarte e não apenas misturar os tiles. Então, o final da partida é determinado quando todos os espaços do estádio estiverem preenchidos. Nesse caso aqui, a gente já terminou de preencher todos os espaços e agora a gente verifica a marcação dos gols para saber o time vencedor. Nesse caso aqui, o time do Vasco marcou 4 gols, enquanto o Flamengo marcou apenas 3. Então, o Vasco é declarado o time vencedor. Agora, caso a partida tivesse terminado empatada, vamos dizer que o Flamengo tivesse conseguido chegar até aqui. Pronto, ficou 4-4. Nesse caso, a partida vai ser decidida nos pênaltis. Então você vai pegar aquelas cartas de decisão nos pênaltis, vai embaralhar, vai entregar uma carta para cada jogador, e então os jogadores revelam a carta juntos. Vamos resolver primeiro a carta do Vasco. Então, o Vasco agora vai bater os seus pênaltis e ele vai marcar um gol para cada tipo de tile que está indicado aqui nessa carta. Então, um gol para cada carta do tipo mosaico e um gol para cada tipo de bandeirão. Então, vamos checar aqui. A torcida do Vasco possui 2 tiles de bandeirão, o que faz com que ele marque 2 gols, e um tile de mosaico. Então, o time do Vasco, no total, fez 3 gols nos pênaltis. Vamos verificar agora a marcação dos pênaltis do Flamengo. O Flamengo vai marcar um gol para cada tile de fogos e um gol para cada tile de canção. Então o Flamengo tem um tile de fogos, marca um gol, e tem 3 tiles de canção, fazendo um total 4 gols. Então o Flamengo marcou 4 e o Vasco marcou 3. Nesse caso, o Flamengo seria o vencedor da partida
com a decisão nos pênaltis. Então, pessoal, esse daí foi o Maracanã. Espero poder ter dado uma visão geral do como o jogo se desenvolve. E eu agora vou fazer aqui as minhas considerações finais. Com relação à arte, eu não vou falar muito porque, como eu já disse antes, essa é a versão protótipo, não é a versão final da arte, que ainda vai ser definida para a versão que vai ser lançada em financiamento coletivo. Então, vou me atentar aqui ao tema. O tema eu achei bem interessante porque ele é um tema esportivo e muitas vezes os temas esportivos não chamam muita atenção. Esses jogos geralmente não fazem muito sucesso, não tem muito apelo com os jogadores. Só que nesse caso, ele não simula uma partida de futebol, o que poderia ser frustrante, porque às vezes você não consegue transportar esse feeling de uma partida de futebol para a mesa. Mas o Maracanã, ele simula, na verdade, a torcida de futebol. E o Rodrigo Rego conseguiu de uma forma muito feliz de passar todo esse feeling para o jogo. Isso porque o jogo possui várias torcidas. Ele fez um estudo para poder ver as características das torcidas e conceder os poderes especiais conforme a característica das torcidas dos times. E isso ficou muito interessante, que, por exemplo, a torcida do Flamengo lá, como é a maior torcida do Brasil, geralmente ela acaba ocupando os espaços dos estádios das outras torcidas. E ele trouxe esse poder especial para o time do Flamengo. Já a torcida do Vasco, que é o time da virada, né? Quando ele consegue fazer 4 tiles diferentes na sua torcida, ele faz uma pontuação muito boa e pode acabar virando a partida. Então, o jogo tem a intenção de vir com as principais torcidas do Brasil, seguindo ali o eixo, né, Rio, São Paulo, Minas e os times do Sul, mas eu acredito que durante o financiamento coletivo vai ter metas para poder estar liberando time de outras regiões, por exemplo, da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, vai depender muito aí do apoio do pessoal para poder estar liberando mais torcidas para a versão final do jogo. Outro ponto que eu queria avaliar agora é com relação às mecânicas. Bem, a mecânica principal do jogo, com certeza, é um rondel. Você vai ter que estar bem atento para estar manipulando o rondel da melhor forma possível, levando em consideração o seguinte: você vai ter que fazer um equilíbrio na sua escolha do tile que você quer para você e o tile que você vai estar descartando do outro jogador. Só que isso vai ser muito difícil, porque na maioria das vezes você vai estar nas posições extremas, em que são você pegar um tile que é muito bom para você, sem se importar com o que você está descartando da outra torcida, ou então você vai estar simplesmente querendo muito descartar o tile da outra torcida para ele não marcar pontos, independente do que você está pegando para você. E isso é bem legal. Às vezes você vai ter que deixar de andar algumas posições no rondel já pensando na sua próxima jogada. Então você, eu pego um tile ruim agora, mas ando só um pouquinho para ser o suficiente de depois movimentar com 3 posições e pegar aquele tile que eu quero. Ou então você vai deixar de andar direito, né, andando só 1 ou 2 posições, ou andando às vezes até 3, para poder não deixar que o outro jogador pegue o tile que ele está querendo. Então, ou seja, a manipulação do rondel é essencial para a sua partida, e é claro que também os tiles são muito importantes. E os tiles têm uma variedade muito boa, e isso tem uma característica para pontuar de formas diferentes. Isso vai fazer com que você tenha que pensar nos tiles que você vai estar colocando no estádio para poder maximizar seus pontos. E cada jogador vai fazer isso de uma forma bem diferente, porque os tiles têm essa característica de pontuação distintas. Outra questão também que eu acho interessante de falar é com relação aos poderes especiais das torcidas. Você, ao longo da partida, vai ter que aliar as suas escolhas dos tiles, né, com os poderes da sua torcida. Por exemplo, a torcida do Vasco lá, a cada 4 tiles do mesmo tipo, ele ganha 8 pontos. Então, com certeza, ele vai tentar sempre colocar, né, tiles do mesmo tipo para poder alcançar essa pontuação que é muito boa. Portanto, então, o Maracanã é um jogo simples, um jogo rápido para 2 jogadores, mas que possui uma camada estratégica muito boa, o que vai fazer com que ele veja várias partidas, porque cada vez que você vai jogar vai ser bem diferente. Outra questão que eu gostei bastante foi como é feita a disputa dos pênaltis, porque com os pênaltis a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, então você não tem ideia de quais tiles que teriam que ter no estádio para poder pontuar nos gols nos pênaltis, e você vai saber só no final quando você pegar as cartas, o que é bem interessante, ficou bem temático. Então, essas são as minhas considerações com relação ao Maracanã. Minha única ressalva aqui com relação ao jogo é essa questão das torcidas, que pode acontecer que exista uma barreira, né? Algumas pessoas vão querer jogar apenas com a torcida do seu time de coração, ou então vão ter pessoas, né, que vão
sentir repúdio de jogar com certas torcidas. Vamos dizer que um flamenguista não vai querer jogar de jeito nenhum com a torcida do Vasco, ou então um palmeirense não vai querer jogar de jeito nenhum com a torcida do Corinthians. E isso já limita ali as opções de torcidas que você pode estar utilizando no jogo. Mas isso é natural, é da rivalidade que existe no nosso futebol brasileiro. Se você estiver mais aberto, vale a pena jogar com todas as torcidas, experimentar todos os poderes especiais, porque são bem legais e dá uma rejogabilidade bem grande no jogo. Então, Maracanã tá vindo aí em financiamento coletivo, provavelmente agora no segundo semestre de 2017. Se não vir, vai ficar para o início de 2018 e vale a pena vocês estarem conferindo e estar apoiando esse super projeto do designer Rodrigo Rego. O meu apoio, esse jogo já tem porque ele é bem legal, tá ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!